Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 26. Glorificado é nosso Deus. Vamos aprender juntos um pouco mais da palavra de Deus. Glória a Jesus. Vamos ler Atos, capítulo 11, verso 19 ao 26. Todos encontraram? Amém. Eu vou ler os ímpares e a igreja lê os pares. O título diz: Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E Alguns havia deles, porém, que eram discípulos e e de Cirene, os foram quais, até entrando em Antioquia, Antioquia, falaram aos falando gregos, também anunciando o Senhor Jesus. Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido Da igreja da que igreja estava que em estava em Jerusalém, Jerusalém, e enviaram enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, Guardei mais. levou, Conduziu para 26, né? É o 26. É porque o dele é diferente. O versículo é assim. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Aleluia. Irmão Carlito, levar Deus em oração. Glória a Deus. Oração a Deus. Pai, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai, fale poderosamente, Senhor, conosco, Senhor. Queremos aprender a tua palavra, Deus, pedimos a cada dia com o Senhor, Pai, teu poder e a tua graça, Senhor, seja constante sobre a vida de cada um dos teus filhos. Meu Deus, toma a direção. Pastoral, Senhor, na direção Abre de os nossos corações, Deus, que venha falar muito mais conosco, porque nós precisamos verdadeiramente que essa palavra venha incluir nossos corações, para nós continuar, Senhor, louvando, engrandecendo, exaltando o nome Glória a do Senhor. Deus. Somos teu filho, nós vamos continuar com todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, graças a Deus que Deus nos concedeu a oportunidade de mais uma quarta-feira estarmos aqui aprendendo da palavra do Senhor, né? Na quarta-feira retrasada nós iniciamos sobre esse assunto e chegamos até a metade aqui do conteúdo. Então o pastor Farias achou por bem nós continuarmos para concluir o estudo, né? Quem lembra do título do estudo da quarta-feira retrasada? Não está muito tempo, não está recente ainda, né? Quem lembra? As características do verdadeiro cristão. Acertou. Glória a Deus. Acertaram. As características do verdadeiro cristão. Nós falamos sobre algumas delas, né? E hoje nós vamos falar aqui, eu separei mais 5 características importantes para nós que somos chamados cristãos. Aqui, nessa passagem, é o episódio onde, pela primeira vez, os seguidores, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Hoje é comum você chamar de cristão, e o nosso país é considerado um país onde a maioria é cristão.
Agora, uma coisa é você ser chamado de cristão e outra coisa é você realmente ser cristão. Então, como é que você sabe, você distingue o verdadeiro do falso? Conhecendo o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Não é o que eu acho, não é o que você acha. Porque às vezes o nosso olhar, né, nós podemos julgar naquela pessoa, não, aquele ali não é um cristão e ele ser. Ou até mesmo ao contrário, né? Achar que é e não é. Né? Então, o nosso olhar, nosso julgamento, ele pode ser, né, pode ser enganoso. Interessante que nós vemos aqui nessa passagem, né, como Deus ele sabe trabalhar, né? Ali depois da morte de Estevão, né, talvez as pessoas que perseguiam ali os cristãos poderiam pensar, agora depois desse aqui ter morrido, né, eles vão dispersar e vão parar com esse assunto. Né? Agora eles vão deixar isso de lado. Mas pelo contrário, né, irmãos? Foi aí que o Evangelho ele foi expandindo. Né? Porque eles deixaram de pregar aos arredores, né, de Jerusalém apenas, e foi expandindo para outros locais. Né? E aí, nesse episódio, os discípulos e os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez cristãos. Então, referente à nossa quarta-feira retrasada, né, para a gente fazer a introdução aqui para dar continuidade, existem duas características principais que foram faladas na quarta-feira que a gente tem que falar novamente para a gente dar continuidade. Né? E dessas, com certeza, vocês vão lembrar. Né? Qual é a primeira característica do verdadeiro cristão? Amar a Deus. Amar a Deus acima, sobre todas as coisas. E o segundo? Amar ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se a pessoa se intitula seguidor de Jesus Cristo e se intitula cristão, mas a sua prioridade não é amar a Deus, a sua prioridade, né? Todo o seu tempo, todas as suas primícias não são destinadas, né, para Deus, você não pode ser chamado de cristão. Você não pode ser chamado de cristão se você não ama a Deus sobre todas as coisas. Não é de igual modo, não é apenas amar a Deus. Não, eu amo a Deus, é claro que eu amo a Deus. Todo mundo que for questionado vai dizer que ama a Deus. Mas a Bíblia diz que é amar a Deus acima de todas as outras coisas. E tudo que você coloca no lugar de Deus é o quê? Idolatria, né? Idolatria não é só aquela imagem, né, de escultura, aquela imagem, aquele quadro na parede, mas hoje em dia tem a idolatria moderna, né? Onde você pode estar idolatrando muitas vezes uma pessoa, você pode estar idolatrando um emprego, um carro, uma casa, uma faculdade. Né? Não é você abrir mão de todas essas coisas, não é isso que eu estou dizendo, é você colocar isso acima de amar a Deus. Não é verdade? E a outra coisa, irmãos, outra característica fundamental, antes da gente entrar aqui nessas outras 5 que eu trouxe, é amar ao próximo da mesma forma que você se ama. Né? Ou seja, de forma, né, verdadeira, de forma bíblica, amor fraternal, o amor seja não fingido. Né? Então, amar ao próximo implica em eu querer para o meu irmão aquilo que eu quero para mim. Sim. Eu estava pensando, né, no último estudo, às vezes quando a gente lê esse versículo, por muitas vezes até eu tive essa impressão, né, que quando a gente vê que tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, a gente fala, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Só que às vezes os dois são difíceis, né, porque quando a gente pensa em não amar a Deus, a gente pensa exatamente na idolatria, ou então amar outra coisa, mas às vezes a gente usa o nosso tempo para outra coisa e isso já é não amar a Deus sobre todas as coisas. Então,
exige esforço da nossa parte, né? Porque, inclusive, Eduardo, o amar a Deus depende de amar ao próximo. Não adianta você encher a boca e falar que ama a Deus, mas não amar o seu próximo. Então, isso anda em conjunto, isso, né? Não tem como você dizer que ama a Deus que você não vê fisicamente e você deixando de amar o teu irmão que você tem contato todos os dias. Então, não adianta, né? Então, todas as vezes que nós trazemos esse assunto, né, irmãos, a gente fica reflexivo, a gente fica pensando, mas como será? É tão difícil, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ser a minha prioridade máxima e amar meu próximo da mesma forma que eu me amo. Eu ser altruísta, né? É difícil, né? Mas é como eu sempre digo, né, irmãos? Se Jesus deixou como mandamento, como ensinamento, é porque nós temos que buscar. E uma coisa que a gente aprendeu também, que a gente relembrou no estudo passado, é que amar, além de ser um sentimento, também é o quê? É uma escolha. Quem falou escolher, acertou. A escolha. Amar é uma escolha, né? Você escolhe amar também. Então, duas características principais do verdadeiro cristão é amar a Deus, é o amor. Digamos assim, é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a Deus. E o amor de Deus, irmãos, para conosco, é um amor que nos inspira. Porque é um amor que nos ensina. De que forma que Deus nos ama? Quem sabe dizer de que forma que Deus nos ama? Incondicionalmente. De forma incondicionalmente, ou seja, não depende do que eu faço. Às vezes a gente pensa, né, que Deus nos ama um pouco mais ou um pouco menos por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas Ele nos ama porque Ele nos ama. Ele nos ama porque Ele nos ama. É um amor chamado amor ágape. Um amor que não depende. Agora é muito fácil, é mais fácil nós amarmos o nosso próximo que também retribui o nosso amor, não é verdade? A gente tem essa tendência, né, irmão? Chega no dia do teu aniversário, né? Você recebe presente de A, B e C. Aí quando for o aniversário de A, B e C, você vai falar assim, eu tenho que dar um presente para eles, eu vou ter que retribuir. Não é verdade? Mas o amor de Deus não é dessa forma. Ele nos amou de uma tal maneira inexplicável que Ele entregou Jesus para morrer no nosso lugar. Então, o amor incondicional. E é dessa forma que nós devemos amar nossos irmãos. Não tem que depender da reciprocidade. O nosso amor, o amor ao próximo, ele tem que ser também de forma incondicional. Então nós temos que amar os nossos irmãos, nós temos que amar aquele que retribui o amor, nós temos que amar aquele que às vezes é indiferente ao amor que você dá, e ainda mais, nós temos que amar os nossos inimigos. Aí é que pega, né, irmão? Se já é difícil amar o nosso irmão... Eu acho que só não odiar já tá bom, não? Não, aí é... A Bíblia está escrito assim, só não odeio. Aí ainda bem que disse eu acho, né? Na verdade é difícil, né, irmãos? Mas você tem uma pessoa que é teu inimigo. Mas é que eu não tenho inimigo, graças a Deus. Mas eu tô falando mas as pessoas, o problema é que as pessoas se levantam contra nós. Os inimigos não dependem da nossa atitude. A gente pode não ser inimigo das pessoas, mas Eles se levantam. Mas o que acontece? Você tem uma pessoa que não te retribui o amor, que é um inimigo declarado. Você, como cristão, vai fazer o quê? Você vai pagar com a mesma moeda? Não. Você vai, né, procurar orar por aquela pessoa, não pagar o mal com o mal, né?
e pedir a Deus para colocar verdadeiramente o amor no teu coração por aquela pessoa, por aquela vida. Porque aquela vida também tem uma alma ali que também precisa da salvação, né? Então nós não devemos retribuir a falta de amor. A Bíblia fala que nós não devemos dever nada para ninguém. Só tem uma coisa que a gente tem que dever. Quem sabe o que é? Você não pode dever nada para ninguém. Só tem uma coisa que você deve dever ao próximo. Dever favores. Não. Não, é o que você não pode dever. Ah, porque você deve dever. Você deve dever. Tem uma coisa que você pode dever. O que é? O próprio amor. Ah, é verdade. Não, amor. Não é favores, não. É o amor. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Então tá bem claro, irmãos, essas duas características, aí é só uma introdução da quarta-feira passada. Então hoje eu separei aqui mais 5 características importantíssimas daquele que se intitula cristão. Porque aqui em Antioquia, quando os cristãos foram chamados cristãos pela primeira vez, eles foram chamados por um motivo. Quem sabe qual é o motivo que levou a eles serem chamados, reconhecidos como cristãos? Quem sabe? Eles eram seguidores de Cristo, né? Sim, eles seguiam Cristo. Mas como é que você identifica um seguidor de Cristo, se Jesus já tinha subido? Eles pregavam as mesmas coisas que Cristo pregava. Pregava as mesmas coisas que Cristo pregava. Seguia os ensinamentos que Jesus seguia. Dava testemunho. Aí sim, é o que eu estou dizendo. Porque você ser chamado de cristão e você realmente ser um cristão. Então eles davam testemunho. Eles seguiam, replicavam o ensinamento de Jesus Cristo. Eles ouviram, tanto é que mesmo correndo risco de vida, eles continuaram, porque depois que Estevão, no versículo 19, diz o que? Olha, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles foram espalhados por causa de quê? Da tribulação e da morte de Estevão. Então, irmão, se eles realmente não tivessem convicção da chamada, irmã Andrelina, eles iam para suas casas. Eu que vou ficar na minha casa. Eu tenho Jesus no meu coração. Né? Então eu estou tranquilo. Igual hoje, está na moda hoje, né? O desigrejado. Está na moda. Ou seja, eu não preciso, eu sou a igreja. Não tem no começo da pandemia não surgiu um dizer aí que a igreja sou eu? No começo parecia até bonito. Não, mas que bênção, cada um é uma igreja. Mas só que tem uma pegadinha por trás disso. A igreja sou eu e acabou. Não, eu não sou igreja, eu sou um membro de um corpo. Eu sou membro do corpo que forma a igreja. Então, irmãos, os discípulos aqui, eles tinham tanta convicção da chamada que mesmo enfrentando o risco, vendo Estevão cheio do Espírito Santo, morrer, eles preferiram continuar. Esse é o verdadeiro cristão, cumpre o ID de Jesus. Aqui está a característica do verdadeiro cristão. Ele replica o que ele aprendeu. Ele vai, porque Jesus falou, ide fazer novos discípulos. Você hoje é um discípulo que aprendeu os ensinamentos de um mestre, Jesus, que através desse ensinamento você tem que fazer novos discípulos, anunciar o Evangelho. Essa é outra característica. Uma outra característica fundamental para aquele que é considerado um cristão é a fé. A fé, irmãos. Porque se você não tem fé, uma coisa crucial vai acontecer. Quem não tem fé vai deixar de agradar a quem?
Aí pronto, se você desagradou a Deus, não, está tudo perdido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Interessante, irmãos, nós estudamos aqui já em alguns trimestres passados, né? Alguns tipos de fé. Né? Tem a fé como fruto do Espírito, né? Está lá na característica do fruto, quem lembra? Né? Amor, fé, gozo, temperança, bondade, benignidade, domínio próprio. Né? Fé como fruto do Espírito. Né? Também nós aprendemos que a fé, existe a fé salvífica. Aquela fé que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ressuscitou dentre os mortos e que te proporciona a salvação. Então essa é a fé salvífica. E também existe a fé como dom. Quando você estuda lá sobre os dons do Espírito, você vê também a fé como dom. Mas de qualquer forma, nós devemos buscar essas três manifestações da fé. A fé como fruto do Espírito, a fé salvífica e a fé como dom. A fé como dom, a fé sobrenatural, né, que alcança, né, o que é às vezes impossível para os homens. Né? Vamos ler, queria pedir para alguém ler em Hebreus 11:3, falando mais ainda um pouquinho da fé. Hebreus. Isso. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmãos, de que forma, né, nós podemos compreender, de que forma você pode compreender que Deus, com a sua palavra, como diz lá em Gênesis, né, através da sua palavra, criou o mundo? Hã? Pela fé. Só pode ser pela fé. Você pode explicar isso cientificamente? Eles tentam. Hã? Muita gente tenta. Não, mas eles tentam explicar, mas não a questão criacionista. Eles tentam explicar na evolução, né? Que a partícula do Sol explodiu, o Big Bang e tal. Tenta explicar dessa forma. Mas se não for pela fé, você não consegue entender, você não vai assimilar, né, que Deus disse haja luz. Você não vai assimilar. Então é pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé. É complicado isso, né? A gente acredita que Deus criou o mundo. Toda vez que a gente passa por uma situação complicada que exige fé, é complicado, né? É porque a gente tem uma natureza, né? A natureza humana, ela é falha e ela... Vou dar um exemplo para você aqui, para você ficar mais tranquilo, que não é só com você. O povo de Israel, eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho e ver o exército de Faraó morrendo ali no Mar Vermelho. Pouco tempo depois, eles estavam lá do outro lado, já tinham atravessado, tinham contemplado aquela vitória toda e já estavam ali murmurando, quero voltar para o Egito. Sabe por que eles queriam voltar? Estavam com saudade da cebola e do alho do Egito. Então, assim, é essa a questão. O povo estava lá vendo os milagres, sinais, prodígios, a nuvem, a coluna de fogo para aquecer à noite, a nuvem para amenizar o calor escaldante do deserto. Daqui a pouco eles estavam murmurando. Eu não quero comer carne, então toma carne. Então, essa é a questão. A nossa fé, ela oscila, mas nós devemos... Uma coisa importante que alimenta a nossa fé, o que nutre a nossa fé, sabe o que é? A palavra de Deus. Não tem culto que você vem aqui, culto que você vem, que você sai parecendo que você vai conseguir voar, que sai voando aqui, de tanta fé. Não é por causa do movimento, por causa de um hino bonito, é por causa da palavra. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é um alimento para a nossa fé. E nós somos como seres humanos, né? Uma hora a gente está com a fé lá em cima, né? Que a gente faz e acontece, daqui a pouco a gente está cabisbaixo. O profeta Elias, né? Ele fez descer fogo do céu. Daqui a pouco ele estava pedindo a morte dentro de uma caverna. Então faz parte, mas nós devemos nutrir a nossa fé através da palavra de Deus. Também, ainda em Hebreus capítulo 11, versículo de número 4 também. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e
por ela, depois de morto ainda fala. Então não foi porque para disputar com Caim, né, para ser melhor que Caim, que Abel ofereceu um sacrifício melhor a Deus. Não foi por causa do alimento em si, que um ofereceu um animal, outro ofereceu verdura. Não é isso. Mas é porque ele ofereceu por fé, com convicção, realmente, para adorar a Deus. E através aí Deus recebeu. Eu achava que era por causa da verdura. Não é por causa. Onde é que está escrito isso? Caim, você me trouxe verdura. Onde é que está dizendo isso? Que o sacrifício não foi aceito por causa disso? Não tem. É por causa, né? O que Deus falou para Caim? Falou, se você proceder bem, você não vai ser aceito. Mas se você proceder mal, o pecado jaz à porta. Por causa do coração, ele não ofereceu de coração. Tanto é que depois ele matou o seu irmão. Ainda ficou ensinado. Hã? Não entregou de coração, ainda ficou com raiva. Ficou com raiva. Não ofereceu um sacrifício genuíno. E somente pela fé, irmão, se oferece um sacrifício genuíno. Se você faz por fazer, não adianta. Se você faz para competir com o teu irmão, não adianta. Se você faz para aparecer, aí é que não adianta mesmo. É só pela fé. Então essa é uma outra característica principal. Hoje nós vamos conseguir concluir, irmão. Se Deus quiser, nós vamos concluir esse estudo. Uma outra característica importante, né? Que é óbvia, é claro, que o cristão, ele tem que se parecer com Cristo. Ele tem que imitar os passos de Jesus. Nós estamos estudando aqui no trimestre a lição do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, naquele sermão, Jesus ele traz um ensino que, através daquele que absorve, que aprende desse ensino, é gerado nele o caráter de Cristo. O ensino do Sermão da Montanha, quando absorvido, ele gera no cristão o caráter de Cristo. De tal maneira que nós devemos ser imitadores de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Só sabe de cor, né? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quem disse isso? Paulo. Irmãos, você pode sair por aí evangelizando, entregando panfletinho, Jesus te ama. Jesus te ama, vai visitar a minha igreja. Sede meus imitadores. Sede meu imitador. Você pode sair por aí dizendo isso? Tem essa convicção? Você tem essa convicção? Não precisa de responder. Mas se não tem, deveria ter. Mas quer falar para você, imitador da gente, o pessoal vai até lá. Você está se achando. Né? Mas não precisa de você falar, não. Estou só dizendo. Estou dizendo se fosse possível, porque Paulo falou isso aqui com propriedade e ninguém questionou ele. Antigamente era Hã? Não, o pessoal mais antigamente era o quê? mais tranquilo. Mais tranquilo. E as varadas que Paulo levou? Pois é. E a cadeia de Paulo? E os açoites? Tranquilo. Então não vale a Mas pena sabe por que não. Paulo, quando falava isso daqui, ele não era questionado? Porque ele dava testemunho verdadeiro. Ele não falava, ele não chegava não gerava arrogância, porque ele não falava assim, olha gente, me segue, tá? Tudo que eu fizer, você... Não era isso que ele estava... Não era essa mensagem que ele estava transmitindo. Mas eu acho que ele falava esse negócio de meus imitadores, mas ele falava assim para a igreja tal, que já era mais ou menos convertido, não? Também. Também. Vai falar para o povo da rua. Mas se você tem o caráter de Cristo e dá testemunho, então tá bom, vamos mudar a pergunta. Você pode dizer para o teu irmão que está do teu lado aí para te imitar? Você pode falar com propriedade, irmãos? Pois, eu quero aprender, né? Segue o meu exemplo, porque eu estou seguindo a Cristo. Deveríamos ter essa como se diz? Convicção.
Deveríamos ter essa convicção. Por isso que eu estou fazendo a pergunta. Não é para você responder, é para você refletir que é necessário nós, né, transmitirmos Jesus Cristo. A primeira pregação que você faz por aí não é com a boca, é com a atitude. Você prega aos olhos das pessoas primeiro, depois que tem a brecha e prega aos ouvidos. Primeiro é aos olhos. É o que faz, às vezes você não tem a oportunidade de conversar com a pessoa, né? Então é igual a Eliseu passando ali, né? Aquela mulher disse o quê? Via de Eliseu passando, o que ela disse? Vejo que ali vai um santo homem de Deus. Por que ela via isso? Ele falou com ela, ele estava anunciando com um carro de som. Vai passando o homem de Deus, vai passando o grande homem de Deus. Não, porque ela via o Espírito Santo na vida dele. Assim deve ser. Então, imitadores como nós imitamos. Paulo disse com propriedade, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Temos que procurar agir como um verdadeiro cristão. Devemos agir como homens e mulheres de Deus, pois Ele nos fez a sua imagem e semelhança e devemos ter em nós o semblante de Cristo. Responsabilidade, né, irmãos? Pode falar. Eu vendi a picolé ali perto da Poliera, em Valparaíso, eu vendi ali quase mais de 5 anos. Aí sempre andava assim, né? Mesmo vendendo com um carrinho de picolé, sempre anda social. Aí de longe a pessoa passava assim, ali, aquele lá é servo de Deus. E quantas pessoas não iam ali, os irmãos, até pastor, passavam, eu sempre com a Bíblia lá em cima do carrinho. Aí eu li um pouco e nós conversávamos ali com a palavra de Deus, né? E sempre era desse jeito. Quer dizer, é um testemunho. Às vezes, irmãos, as pessoas pensam que, mas a vestimenta não prega. Claro que prega, é um conjunto, né? Eu escutei um estudo bíblico esses dias, o pastor falando sobre isso. E ele falou assim que Elias, ele foi reconhecido pelas vestes. O rei perguntou como é que era ele. Ele era vestido de pele e tal. Então já sei quem é ele. Então a gente tem que fazer a diferença, né? No jeito de andar, tem um hino que fala, no jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de se portar. Aí aquela mulher ia observando, passando lá o homem bem vestido, né? O brilho do Espírito Santo. Não é só a roupa, é um conjunto de coisas. E nisso eu ganhava cliente, porque via ali, sabe? Tava tinha outro mais embaixo um pouco, até fumando, ele vendendo cigarro, vendendo picolé e fumando. Aí eu disse, não, aquele ali, né? Quer dizer, é isso que eles falavam ali comigo. Então, outra característica, essa daqui a gente tem que refletir nela, uma característica hoje que falta. O cristão, o verdadeiro cristão, ele deve ser servo. Ele deve ser servo. A gente às vezes quer ser servido, não é verdade? Quem não quer ser servido? A gente quer ser servido. Mas o maior exemplo quem deu foi o maior de todos. Né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Deus. Ele veio para servir. E às vezes a gente quer ser servido. A gente quer status, quer reconhecimento do homem. Mas eu faço tanta coisa na igreja, ninguém nunca me deu os parabéns. Uma coisa, uma palavra-chave, né? No original, que é a palavra ministro, né? Que hoje invoca a questão do status, né? Você diz que é ministro, você invoca tanto no meio secular como no meio eclesiástico, né? Quando alguém puxa a carteirinha, eu sou ministro do Evangelho, está aqui minha carteirinha. O ministro é aquele que serve, é aquele que trabalha, que ministra. Na corte, os ministros do rei eram os empregados. Empregados. É o que serve, não é o que é para ser servido. E aqui nós temos um grande exemplo, né? Colossenses 3, do 23 ao 24. Quem lê? Tem hoje que vai até além de ser servo, porque é pastor. Hã?
não quer ser pastor, já passa por cima. É, Além de ser servo, para ele não serve. A gente não quer ser além do pastor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e nem as pessoas. Lembre que o Senhor lhe dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o sepulcro, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. amém. Olha só, Paulo escrevendo aos Colossenses, olha, não, se a gente, hein, Andrelina, se a gente colocar esse versículo aqui em prática, que bênção que vai ser, hein? Olha, tudo que você for fazer, a pessoa, o pastor está dando um aviso aqui, né? Irmão de tal, fulano de tal, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você está encarregado disso, você tem a função disso, e você vai controlar isso, você está na frente desse trabalho. Aí você tem esse versículo-chave. Tudo que você for fazer, tudo sem exceção, faça como se estivesse fazendo para Deus. Já pensou, irmão? Que pensa? Quem estaria reclamando, hein, pastor Felipe? Rapaz, são, entendeu? Se cumprisse isso aí, Colocar em prática. É porque hoje tudo faz, eu estou com exceção, tudo faz para a sua vanglória. Não, eu estou fazendo. Para ser reconhecido, né? É igual você falou atrás, eu faço porque eu quero ser reconhecido. Mas eu estou fazendo isso porque é para Deus, né? Paulo está explicando, olha, todas as coisas que você... Imagina, irmãos, ele está dizendo, ele tá generalizando, ele está falando todas as coisas. Eu estou restringindo aqui a igreja, mas você tem que servir lá na sua empresa como se você estivesse trabalhando para Deus. Acabou, mano, não precisava de vigia, não precisava de fiscal, não precisa de polícia, não precisa de lei. Não precisa... Tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Porque, na verdade, você está fazendo para Deus. É o que a gente está conclamando a congregação. Esses dias a gente está falando isso, irmãos, isso é obra de Deus. Irmão, vir no ensaio é obra de Deus. Vir na consagração é obra de Deus. Ajudar o teu irmão é obra de Deus. Ficar lá no som, né, ouvindo às vezes o pregador reclamando, aumenta isso aí, abaixa isso aí, põe mais agudo, põe mais grave. Isso é obra de Deus. É obra de Deus e é para o Senhor. E quando você faz... Até no trabalho, se agindo direitinho, corretamente, você dá bons exemplos, né? Você vai dizer cristão. Porque está pregando, até nisso aí você está pregando a palavra. E outra coisa, irmãos, quando você faz para Deus, uma coisa que eu aprendi é que Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Não fica devendo nada para ninguém. O pastor Mendanha, né, que nos conhece bem, ele falava uma coisa muito interessante que eu aprendi com ele. Olha, trabalha para Deus que Ele trabalha por você. Eles não sabem, já dá testemunha aqui algumas vezes, né, que eu me restringia muito a ficar ali no teclado, né, mas eu comecei a me desprender mais de trabalhar. E outra coisa, irmão, a Bíblia fala que se você recebe em sua casa um profeta na qualidade de profeta, você vai ter galardão de profeta. Que bênção, né, irmão? Olha que importância, né? Quando você chegar lá no céu, você vai ver Elias recebendo lá um galardão de profeta e você um galardão igualzinho de Elias. Sem ter feito fogo do céu cair. Mas porque você recebeu um profeta na qualidade de profeta. Então, quando você tiver uma oportunidade de fazer alguma coisa na igreja, faça. Eu já contei aqui uma história várias vezes, vou falar mais uma vez, né? Teve uma vez um irmão foi reclamar para o pastor, falou, não, aquele irmão lá, ele termina o culto e ele sai, ele não guarda o teclado, não bota o teclado no lugar, não sei o quê, porque eu saía para distribuir os envelopes, né, já acumulava muita coisa, aí às vezes saía e quando vinha alguém já tinha guardado lá, né? Aí aquele irmão foi reclamar para o pastor que eu não estava guardando o teclado, né? Aí, o que o pastor fez? Foi lá e guardou. Ele pensou assim, ele vai chamar a atenção do irmão, agora ele vai lá puxar a orelha dele. Quando foi isso aqui não, o irmão guardou. Ou seja, o pastor vou até citar o pastor Mendanha na época, né? Então o pastor Mendanha vai receber galardão de tecladista, sem saber tocar teclado. Isso é uma das coisas, irmãos. Tem muitas coisas a ser, né? A obra de Deus, todo mundo tem uma importância, todo mundo tem um dom, pelo menos.
Tem um dom para ser exercido. A outra questão, ainda em ser servo, né? Filipenses 2, 5 ao 7. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum do ser humano. Amém. Então, o maior exemplo a se seguir é do próprio Jesus, né? Ele sendo Deus, né? Ele veio, se tornou homem, mas não parou por aí. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele agiu como servo. Né? Lembra lá daquele episódio lá, daquela mãe dos 2 filhos lá de Zebedeu? Fala assim, meu Senhor, permita que os meus filhos assentem um à tua direita e outro à tua esquerda lá na eternidade. O que Jesus disse para ela? Quem lembra? Ele disse, olha, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Então, irmão, está aí o segredo, né? E o próprio Jesus, ele veio, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele veio, se tornou homem, não apenas aí, se tornou servo, e não apenas aí, se entregou e morreu. Ele deu a vida dele. Porque é diferente de alguém ser preso à força, né? Chegar ali, vamos cercar, vamos prender ele, vamos levar, vamos matar ele. Não. Ele se entregou. Ele falou, olha, ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Então ele entregou. Ele é o maior exemplo de altruísmo, de amor ao próximo. É o maior exemplo de tudo, né? Vamos lá. Uma outra característica também que está faltando muito nos dias atuais, né? O cristão, o verdadeiro cristão, ele é obediente. Ele é obediente. Ah, mas obediente é o quê? Obediente é a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus implica em você obedecer, às vezes, o homem também. Né? As pessoas hoje enchem a boca e falam, eu vou obedecer ao homem comedor de arroz e feijão como eu? Depende. Se aquele comedor de arroz e feijão foi colocado por Deus e ele está embasado na palavra de Deus, também. Então, quando fala em obediência, a gente quer obedecer a Deus, a gente quer obedecer a palavra de Deus. E o que implica em obedecer a palavra de Deus? Às vezes, em obedecer o homem. Por isso tem muitos que estão sofrendo hoje aí, né? Não escuta, né? Você sabe o que é ser pastor? Entendeu? Verdadeiramente tudo quanto é lado, né? Aí passa por privações só por quê? Entendeu? Jesus falou o seguinte, olha, se você realmente me ama, tem uma coisa a ser feita, tem uma característica importante. Qual é? Os meus mandamentos. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse pode dizer que me ama. Tá vendo como é que amar não é só de boca, não é só, né? É de atitude também, é de escolha, é de fazer. Então, amar a Deus implica em obedecer os mandamentos dele. Vamos ver aqui em segundo de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Quem lê? Destruindo os conselhos
A obediência de Cristo. Amém. Levando cativo todo pensamento ao quê? Em direção a, aí tem crase, né? É a com a crase, não é agudo. E nem o artigo. É mais a obediência de Cristo. Ou seja, obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo. Obedecer a palavra de Jesus. Obedecer os ensinamentos. Né? Buscar viver a palavra de Jesus. Está lá no Sermão da Montanha lá, né? Bem-aventurado os humildes, né? Por quê? Os humildes, os pobres de espírito. Alguma tradução diz humilde, outra diz os pobres de espírito. Por quê? Porque o pobre de espírito é aquele que reconhece a dependência de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque lá vão ser fartos, né? Bem-aventurados sois vós, quando, mentindo, disserem todo mal contra vós. Mas isso aqui é um paradoxo. Que negócio de que você vou ser feliz por alguém estar falando mal, mentindo a meu respeito? A gente quer o quê? Quer descontar, não é? Você vê lá um stories lá na rede social, uma indireta, né? Ah, isso aqui é pra mim. Aí já bola uma outra, já uma respostinha, já bota lá também, vira as guerras de stories. Agora não, quando você for caluniado, mas aqui tem um detalhe, quando você for atacado por causa de Jesus, não é porque tem gente que é atacado porque merece, né? Quando você é atacado por causa de Jesus, você é bem-aventurado. Quem está vindo na escola sabe o que quer dizer bem-aventurado, né? O que quer dizer bem-aventurado? Feliz ou? Tá certo, feliz, mas também, um outro termo que pode ser usado, mais que feliz. Quem sabe o que é um beato? Beato. Beato é aquele pessoal O beato é o contrário de beata, né? Beata é como lembra daquele igreja católica. Nós falamos sobre a igreja, a escola dominical. Não, beato ou beata, o que é? É aquele pessoal que chama Não é a pessoa que vive na casa de Deus direto? Hã? Não, não é para olhar na internet não. Não. Ah, tá colando aqui. Não é a pessoa que vive. Sabe quem é que tem que ser o beato? Nós. Beato é aquele que vive a bem-aventurança. Beato vem de beatitude, de bem-aventurança. Aí o pessoal fala, aquele que tem prazer em servir a Deus. O pessoal fala lá, dá beata para a igreja católica. Você está falando aí, está criticando as beatas, aí se for beato. Mas não olha para ele. Eu sou um beata mesmo. Você está abençoando ela. Você está abençoando. Quem dera que você, criticando uma pessoa por ser beata, fosse ao pé da letra. Porque beato é aquele que vive a bem-aventurança. Vamos lá agora. É uma característica também importantíssima para o cristão. É aquele que tem temor a Deus. O que é temor, irmão? Medo. Não, respeito. Você respeitar, se submeter. Mas é quase a fé leva isso, né? Hã? A fé leva isso. A fé leva isso. Assim como leva a obediência. Uhum. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Vamos ver aí. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Ou seja, aquele que teme ao Senhor, ele afasta do pecado. Ele abomina o mal. Ele se afasta do pecado. O fato de temer ao Senhor, de respeitar, de submeter, não é temer, não é ficar com medo da punição.
Se você estiver vindo para a igreja com medo do inferno, você está errado. Mas ajuda. Ajuda. Eu quero ser sal. Ajuda, mas não tem medo de gente. Não, mas tem que ser por amor a Deus, né? Pode ser um incentivo, né? Uma coisa liga na outra, né? Tem pessoas que têm medo do demônio que correm longe, entendeu? Mas não teme a Deus. Mas não tem medo. O importante é o seguinte, que as pessoas falam, você não tem que ter medo do demônio não, rapaz, porque nós somos cobertos pelo sangue de Cristo. Sim. Concordo. Desde que você esteja na posição. Mas também a pessoa quer abusar, né? Você Já quer ultrapassar. Ele tem os seus atributos, por isso que o mundão está deixando ele. Ele tem força. Entendeu? Ele é astuto, te conhece muito bem, desde quando você nasceu, te acompanha. Tem que vigiar. Sabe o que você está pensando pelas suas... Não, pensando não. Não, ele deduz pela expressão que ela quer dizer. Pela expressão, ele sabe que você... Porque ele te acompanha desde quando você nasceu, ele sabe que essa carinha tua às vezes... Né? Lá em 1 Pedro fala lá que na terra é redonda, né? Então, rugindo, bramando como se fosse um leão, procurando uma brechinha para atravessar. Se você der uma brechinha, ele pode botar uma cunha. Quem sabe o que é cunha? Cunha? Cunha. Colocava muito para rachar madeira. Rachar madeira, né? Cunha é um objeto que tem uma pontinha bem fininha assim, mas ele vai largando. Dá uma machadada assim na madeira, aí coloca uma cunha para ficar mais fácil para o machado. Aí faz a racha. brechazinha, velho. Depois você a cunha entra e abre. Aí vai embora. Expande. É igual, né? Exatamente. Então o temor do Senhor é apartar-se do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, 10. Vamos ler aí? $111,10. 111. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. E o seu louvor permanece para sempre. Amém. Por que temer ao Senhor é o início da sabedoria, irmão? É que temer a Deus é inteligente, é sábio. É o princípio da sabedoria. Mas é isso mesmo. É ciência. É o princípio. Né? Você temer ao Senhor te induz a você alcançar a sabedoria. Você é uma pessoa sábia por temer a Deus. Na Bíblia vai falar com temor e tremor. Temor e tremor. Pode tremer também, porque ele, né, ele é fogo consumidor, se for preciso. Nossa, eu tava vendo. Esse negócio de temer a Deus, às vezes, assim, eu tava pensando, né? Quando a gente sai da casa de Deus é porque a gente perdeu o temor. Aí eu imaginava que era como se fosse assim, eu reconheço a grandeza de Deus e reconheço o poder de Deus. Eu tenho temor a Deus porque eu reconheço que Ele é muito grande. Então isso, é porque às vezes eu acho que eu acabo jogando esse conceito por medo, sabe? Mas a questão esse temor aí engloba não só em reconhecer, mas em se submeter também. Quando você sai da presença dele, você não está temendo a ele. Você não está respeitando a ele. Entendeu? E a questão da apostasia. O que é apostasia? Apostasia de alguma coisa. Apostasia é quando você se afasta. Só que a apostasia, a apostasia citada na Bíblia, é quando você abandona a fé sabendo o que você está fazendo. Você realmente não quer mais. Não é aquele esfriamento que você está frio, aquele deslize, aquele descuido. Não, você escolheu se afastar. Quando você sabe da palavra de Deus, mas você não Você sabe, mas você está indiferente a ela. É tipo desviado mesmo. É o pé da letra, é isso mesmo. É safado. É isso mesmo. Desviado no mundo, quer mais saber de Está Deus. afastado. Mas não é diferente daquele que está frio espiritualmente, que está meio devagar, está meio fraco, escorregou. Mas agora aquele que abandonou mesmo, consciente, é o que apostatou. Amém, irmãos? Amém. Então essas aí são as 5 características de hoje, né? É claro que não são só essas,
Não são só essas aqui são algumas características. Na aula passada, no estudo passado a gente falou de outras 6 características. Das 2 principais, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como? E quais foram as 5 de hoje? Fé, obediência, temor, servir. Falta só mais um. Vou dar a dica, o que Paulo disse? Imitador de Cristo. Imitador de Cristo. Amém?